Será que você vai ser rico algum dia? Será que seu mapa astral pode responder essa pergunta para você? Nesse vídeo eu vou te ajudar a descobrir se você vai ser rico ou não, se você pode ser rico em algum momento da sua vida ou não, como que isso funciona numa análise de um mapa astral. E para isso então nós analisamos a casa 2 do mapa. Então se você quer entender como que isso funciona, fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar isso passo a passo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gabriel, aqui é do Speak Astrologia e aqui falamos de astrologia tradicional. Então, se você quer ter a sua leitura de mapa comigo, as informações estão aqui embaixo na descrição e eu também tenho a comunidade Aurora, onde você aprende astrologia tradicional por R$14 por mês. Então lá nós temos várias aulas, nós temos vários materiais que complementam aqui esses assuntos que eu abordo aqui nos vídeos, e também nós temos vários outros materiais práticos lá dentro, várias aulas práticas, tá? Onde a gente vai conversando e vamos aprendendo juntos. Então, por que nós utilizamos a casa 2 para analisar essa temática de finanças no mapa natal? A casa 2 é o lugar mais básico que a gente vai analisar essas temáticas no mapa. Porque esse é um tema que é super complexo, é um tema que demanda análise de vários pontos da carta, não só a casa 2, mas a casa 2 vai dar pra gente esse start na nossa análise, pra gente compreender como que essa temática funciona na vida do nativo. Para uma análise mais completa, para uma análise mais complexa, é preciso que a gente analise mais pontos, analise mais condições do mapa, analise outros mapas também para além do mapa natal, terceiro dia da lua, por exemplo, né? As revoluções solares também, as progressões, a ferdária, as direções, enfim, é uma maluquice que a gente precisa colocar junto, né, para conseguir entender como que esses testemunhos se organizam ao longo da vida do nativo. E também algo que é muito importante da gente falar, que às vezes a pessoa ela pode ter uma posição super boa na casa 2, né, mas isso pode não perdurar ao longo da vida toda do nativo, porque o mapa, ele continua vivo, né, ele não é estático, ele continua se atualizando a cada revolução solar, a cada nova ativação que a gente tem. Esse mapa então ele vai se desdobrando, ele vai se revelando conforme o tempo vai passando. E claro, a gente precisa analisar para além do mapa também, entender qual que é a época onde a pessoa está situada, que nem, por exemplo, é diferente de quando a gente analisa o mapa de uma pessoa que nasceu lá no século XIV, de uma pessoa que nasceu hoje aqui no século XXI. Em qual país ela nasceu? Em qual condição familiar essa pessoa também nasceu? Então, todas essas questões, pra gente, elas vão dar panoramas, elas vão dar indícios, né, de como que esse mapa vai expressar essas promessas que existem ali dentro. Então, ok, por que nós analisamos então a casa 2? Então, qual o sentido que ela tem pra gente trazer então para análise da temática de finanças, tá? Então, a casa 2, ela vai falar sobre o nosso sustento, os nossos meios, como a gente se sustenta e a forma como a gente obtém a nossa subsistência também, sabe? A casa 2, ela tem a ver com o modo como a gente mantém a nossa vida. Então, fala sobre a forma como a gente obtém o nosso dinheiro, fala também sobre as nossas posses, sobre como que são as nossas roupas, como que são os nossos acessórios, como que é o nosso tênis, né? Como que são os acessórios que a gente utiliza, se é uma coisa mais simples, se é uma coisa mais elaborada, se é uma coisa mais extravagante. Fala também sobre o seu carro e também fala da forma como nós nos alimentamos, né? Porque, enfim, a alimentação também fala sobre o sustentar o nosso corpo. E também para isso é importante que a gente observe também a condição dos benéficos no mapa. Então, isso a gente está falando da condição de Júpiter. Se ele estiver bem posicionado no mapa, já é uma promessa muito positiva para todos os aspectos da vida. E da mesma forma também a Vênus. Se a Vênus estiver bem colocada, estiver digna, estiver angular, né, também são coisas que, de um modo geral na vida, vão trazer esse bom prosseguimento para a vida, a superação dos obstáculos, das dificuldades nesse sentido. Então, por isso que é sempre muito positivo a gente observar um mapa que tenha os benéficos bem colocados. E também, por fim, né, para essa análise, é bem importante a gente entender a condição e os aspectos que o lote da fortuna faz. Porque é aquilo, né? O lote da fortuna vai falar pra gente das oportunidades que chegam até nós, das questões e dos recursos que vêm até nós de um modo muito autêntico e de um modo muito automático, em que a gente não pensa, né,
e as coisas vêm até nós de um modo muito favorável. Então, para a gente linkar todos esses conceitos, eu vou fazer aqui uma análise junto com vocês de um mapa muito interessante. Então, esse mapa aqui é o mapa do Padre Júlio Lancelotti. Vamos começar aqui então analisando a casa 2, tá? A casa 2 está aqui em Sagitário. Então, o que nós temos aqui dentro? Aqui dentro nós temos o lote da fortuna, que é o lote lunar, aqui. E é legal de ver como esse lote já está aqui nos termos de Saturno, né? Já está aqui nos termos, então, de um planeta que vai falar sobre as questões que ninguém quer ver, sobre as questões que as pessoas tentam, de algum modo, jogar para debaixo do tapete, sobre as questões que as pessoas tentam fugir disso, né? E o signo de Sagitário por si só, né? Quando a gente tem algum posicionamento relevante ali dentro, então seja ascendente, seja Lua, seja Mercúrio também, vai dar uma disposição também para o lado político das questões, mas sim pelo lado da justiça social, pelo lado assim de ter essa questão de que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, que todos tenham acesso às mesmas chances de vida, porque é um signo de Júpiter, e Júpiter quer que todos tenham as mesmas condições, quer que todos tenham os mesmos recursos e as mesmas condições para se desenvolver. Por isso que Júpiter é um planeta benéfico. E aí, ok, nós temos também aqui então a Vênus. Uma Vênus muito bem colocada. Ela está em uma condição que a gente chama que é oriental ao Sol. Então, ou seja, ela está nascendo antes do Sol. Então, isso para ela também já dá um grande destaque, né? Já dá um grande senso de que isso é uma coisa extremamente importante. É algo que tem um valor que é maior do que a própria estima, que é maior do que a própria força vital nesse sentido. Então, assim, é muito, muito potente de ver essa Vênus aqui, oriental ao Sol, em um signo que também preza pelas questões da justiça social também. Então, a gente vê que isso se aplica às temáticas financeiras. Então, a gente vê que a questão do dinheiro, do Padre Júlio Lancelotti, vai muito além da questão financeira, né? É uma coisa que transcende o impacto material, mas também está no campo do espiritual, porque Sagitário é um signo de fogo. Então isso também já traz pra gente aqui essa questão, né, da relação do dinheiro que o Padre Júlio Lancelotti tem, né? É uma relação espiritual, uma relação que transcende e que ultrapassa esses limites daquilo que estão colocados diante dos olhos, assim, nesse sentido, né? Porque, enfim, o signo de Sagitário, ele vai ter esse olhar para além daquilo que está colocado na sua frente, né? Porque ele é um arqueiro. O seu olhar, a sua mira, né? Ela consegue ultrapassar os obstáculos e os limites para que quando ele lance a sua flecha, ela caia no alvo corretamente. Então a questão de conseguir olhar para além daquilo que está colocado na frente, que de certa forma tenta atrapalhar, né, o objetivo, ele consegue então transcender esse olhar daquilo que está colocado de maneira objetiva e consegue olhar para além disso. Então que legal a gente vê aqui, né? E uma Vênus generosa aqui nesse sentido, né? Porque quando a gente olha para Vênus, é um planeta que é benéfico e ela tá também, né, em um mapa que é noturno. Então, ou seja, ela tá também em seita, tá em uma condição extremamente favorável para que ela consiga produzir as suas promessas. Então, você vai falar assim, ué, mas como que ele não é rico? Como que ele não tem dinheiro? Então, como que ele, essas questões financeiras, como que ele tem esse voto de pobreza nesse sentido, né? É importante a gente conhecer os aspectos, porque olha que interessante. Aqui a gente tem uma quadratura entre Saturno e entre Vênus. E a quadratura é um aspecto desafiador, tá? E olha que interessante também, aqui a casa 11, tá? É a casa da comunidade, é a casa que fala dos milagres, é a casa que fala daquilo que a gente faz pelo outro, né? De um modo muito voltado, né, ao senso comunitário, ao senso de justiça, para que tudo seja colocado de um modo muito equilibrado entre todos, né? E aí então nós vemos esse Saturno aqui, e Saturno fala justamente das pessoas, né, que passam por dificuldades, pessoas pobres, as pessoas deficientes, as pessoas que têm dificuldades para conseguir se sustentar. O signo de Virgem é a queda de Vênus, né? Então
Interessante, né? Que a gente tem então a Vênus sofrendo a sua debilidade, justamente, né, na quadratura com Saturno, né? E Saturno, por outro lado, aqui tem dignidade, tá? É a dignidade da triplicidade, né? E olha que legal, né? Os autores antigos eles diziam, né, que quando o planeta ele está na sua triplicidade, é como se ele tivesse em casa de um amigo, né? Como se ele pudesse contar com os recursos de pessoas próximas, de pessoas que ele conhece. Não é uma baita dignidade, né? Mas ajuda, mas ampara, né, mas traz um pouquinho de sustento, traz um pouquinho de recurso para que não seja tão debilitante assim essa relação. Então veja que interessante, né? Nessa questão da casa 2, então, ou seja, das posses do padre suportarem as temáticas aqui da casa 11, né? É justamente isso que acontece, né? Por conta do trabalho dele comunitário, aqui de casa 11, né, é que existe essa perda de recursos, né, que existe esse prejuízo pelo fato do trabalho dele voltado à justiça, né, voltado então a que todos tenham recursos, para que todos tenham condições de poder minimamente se alimentar. Esse mapa aqui é um mapa para mim que é muito interessante de ver, tá? É muito didático nesse sentido aqui, da casa 2, né? Ela transcende também os assuntos de dinheiro, mas ela fala sobre também as nossas obras. Ela fala também sobre aquilo que a gente deixa para o mundo como um legado, como algo que a gente produziu. Então, gente, é isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Então, se você quer ter a sua leitura de mapa comigo, também as informações estão aqui embaixo na descrição. De novo, quero convidar vocês a conhecerem a comunidade Aurora. Se você quiser aprofundar mais ainda nessa temática, te convido a deixar o like, a se inscrever no canal e deixar também um comentáriozinho aí embaixo. Beleza, gente? Falou, até mais, até o próximo vídeo e falou!